A infância do menino Jesus, capítulo 121. Explicações de Jesus sobre o capítulo 7, versículo 15 de Isaías. À noitinha de sexta-feira, Jacó levou o irmãozinho para o monte predileto de José, o que era imitado por este e Jônatan. De quando em quando, Jacó dava pedacinhos de pão molhados no pote de mel na boquinha do menino, ou do menino Jesus, pois era o alimento predileto, além de pão com manteiga. Tendo deixado o potezinho no banco, como se para se entreter com ele na grama, apareceram algumas abelhas e moscas, a fim de se entregarem ao doce conteúdo. Ao percebê-lo, José disse a Jacó: tampa o potezinho, do contrário darão conta do mel. Imediatamente Jacó acorreu para o pequenino, querendo enxotar os insetos, que todavia não lhe obedeciam. Eis que este disse: dá-me o potezinho, pois quero ver se a abelha e a mosca também a mim não obedecem. Tomando o potezinho nas mãos, Jesus, menino, emitiu 3 vezes xô, 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 e no mesmo instante os insetos sumiram. Novamente Jacó lhe ofereceu um pedacinho de pão com manteiga e mel, que ele saboreou com satisfação. Jônatan, que havia abordado a sabedoria egípcia através dos hieróglifos, percebeu a ocorrência com os insetos. Indagou a José se havia algum sentido mais profundo naquele ato. Respondeu o amigo: não propriamente, pois nem em todas as pequeninas ações se oculta um conhecimento. Sempre que se expuser o mel, os insetos hão de se apresentar, bem que se podia usar o fato, como milhares de outros, para interpretações espirituais, mas em si nada de melhor contém. Nisto o meninozinho correu para junto de José e disse alegre: desta vez, caro José, deste um golpe errado. Pois acaso não consta em Isaías, abre aspas, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. O Senhor, porém, fará vir sobre ti e sobre o teu povo e a casa de teu pai dias tais que nunca vieram desde que Efraim se desviou de Judá, pelo rei da Síria, né? Em tal época há de acontecer que o Senhor enxotará as moscas, e entre... Deixa eu ver se eu consertar aqui o negócio. E no extremo dos rios do Egito, e as abelhas na Síria. Vê-se, José, o sentido dessas palavras também se oculta nessa ação, mas o tempo para a revelação ainda não chegou. Muito embora não disse muito, ele não disse muita coisa. Porventura conheces o filho da profetisa, que se chamava Maeshal Lau-Asbar, que eu vou anotar embaixo, finalizado, o significado desse nome do filho da profetisa, e que nascerá de uma virgem que o chamará de Emmanuel. Eu sou tudo isto,
Todavia, não compreenderás completamente até que eu, Marshal Laos Ashbal e Emmanuel, das alturas, chamar pai e mãe. Terminado de dizer isto, o meninozinho correu novamente para junto de Jacó, enquanto José e Jonathan muitos se admiraram da relação entre o fato anterior e as palavras do profeta. Então aqui vai uma interpretação, uma explicação de tudo isso. Porque isso aqui é a história do menino Jesus. É simplesmente o maior gênio do planeta Terra. Então vamos entender isso tudo aqui, porque tem algumas coisas aqui que para muitos é misteriosa, mas vamos ver aqui como é que é a interpretação. Bom, a palavra significa, literalmente, rouba logo, presa iminente. Olha o fato das abelhas e moscas estar tentando consumir o mel que estava ali posto para ele. A expressão hebraica, Mojer Shal Hasbar, significa literalmente rápido saqueio, presa veloz. Ou ainda, expresse-se ao desejo, chegue rápido à presa. Bom, a origem bíblica. A expressão aparece no livro de Isaías, capítulo 8, versículos de 1 a 4, também. Né? Deus ordenou ao profeta Isaías que escrevesse esse nome em uma grande placa e que o desse a seu filho recém-nascido como um sinal profético contra o reino de Israel, norte, e a Síria, Damasco. Significado simbólico. O nome indicava que, antes que o menino soubesse dizer pai ou mãe, as riquezas de Damasco, Síria, e os despojos de Samaria, Israel, seriam levados para a presa rápida pelo rei da Síria, império que Deus usaria como instrumento de juízo. Era, portanto, uma advertência de juízo iminente e invasão certa. Bom, a curiosidade aí está no seguinte. Esse é o maior nome próprio registrado na Bíblia hebraica. O profeta Isaías também deu ao seu outro filho o nome simbólico de Shear-Jashub, que significa remanescente, o remanescente voltará. Veja que há uma relação com o contexto do vídeo que eu fiz sobre o Apocalipse, capítulo 58, que eu postei hoje. No texto desta passagem, as profecias do tempo de 1844, vocês vejam lá que vocês vão entender. Juízo investigativo, purificação do santuário. Segue uma lógica semelhante à de Isaías. Deus anuncia juízo com antecedência, dá sinal, ou dá sinais, e nomes proféticos. Mas a interpretação equivocada do tempo, lá na outra postagem, no capítulo 158 do Apocalipse, ou do evento, gera decepção, porque eles quiseram se antecipar a marcar uma data, quando nem Jesus marcou data para a volta dele. Ele disse que só o Pai sabia. Como aconteceu com os adventistas naquela época, 1844, que esperavam o fim do mundo e não o início do juízo do céu. Era o início da seleção daqueles que realmente estavam dispostos a cumprir o Evangelho. Então, Maher Shalal Hasbar é um exemplo clássico do nome profético que era doce na revelação, pois anunciava livramento do inimigo, mas amargo no cumprimento, pois trazia destruição. Bom, espero que vocês tenham entendido. Pode parecer complexo, mas se vocês ligarem as duas postagens, verão que tem fundamento e que essa explicação aqui, que diz respeito também ao livro de Isaías,
Tudo tem ligação. Tá? Israel depois foi invadida, tá? Houve a dispersão, por aí vai. Se eu ficar falando aqui, vai estender muito, já está chegando em 10 minutos. Vamos então ao próximo evento.